Galatas, capítulo 5, versículo 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Alguns cristãos gostam de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem a demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciadas por demônios, mas algumas coisas não requerem demônios, não são manifestações de demônios. A Bíblia nos diz claramente que você não precisa de um demônio para cometer adultério. Está no DNA da carne. A Bíblia nos diz que você não precisa de espíritos malignos para sair e fornicar. Está no DNA da carne. Literalmente, a Bíblia nos diz claramente o que são as obras da carne. Galatas capítulo 5, versículo 19 até 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio. Vivemos em uma cultura que incentiva a fazer o que quer que seja bom. Mas o problema é que as coisas que parecem boas não significam necessariamente que são aceitáveis aos olhos do Senhor. Galatas 5 nos adverte sobre dar na citação aspectos de bem-estar de nossos corpos. Há um problema com você e eu, e essa é a carne. Nosso espírito nasceu mais uma vez, mas nosso espírito vive em um corpo carnal. Só porque você nasceu de novo, não significa que você não será tentado por sua carne. Você será tentado por sua carne. Há uma guerra dentro de você, uma guerra entre sua carne e seu espírito. Porque nasceu de novo, ele deseja agradar a Deus, deseja as coisas de Deus. Seu espírito deseja comunhão com o Senhor, que é um espírito nascido de novo. Mas ao mesmo tempo, seu corpo ainda tem suas obras, que são declaradas em Galatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Há uma guerra acontecendo dentro de você, o espírito contra a carne. É por isso que vemos na Bíblia que somos instruídos a deixar o velho homem e colocar o novo homem. Isso é porque vemos na Bíblia que somos instruídos a andar pelo Espírito. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Galatas capítulo 5, versículo 16 a 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Paulo agora descreve um conflito que ocorre no coração e na mente de todo cristão. Nossa carne quer uma coisa, e nasceu contra o Espírito, que quer algo muito diferente. E isso é por causa do novo nascimento. Um homem natural, uma pessoa carnal, não tem esse conflito dentro de si, porque eles estão vivendo na carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Isso aqui é a chave para você e para mim. A chave é andar no Espírito. No entanto, é importante observar que andar no Espírito nem sempre é fácil. Muitas vezes é uma batalha. Há uma batalha acontecendo dentro do cristão, e a batalha é entre a carne e o Espírito. Há uma guerra dentro de você. Como Paulo escreve, esses são opostos um ao outro. Eles não vivem em harmonia, são opostos completos. Quando Davi cometeu adultério com Batseba, Davi não estava possuído por demônios. Ele estava simplesmente agindo em sua carne. Nossa carne anseia por sexo, e isso é completamente normal e natural. As pessoas tentam demonizar o sexo e transformá-lo em uma coisa má. O sexo não é mau ou ruim. É uma maravilhosa união que Deus criou para um homem e uma mulher se envolverem juntos num ato dentro de um casamento sagrado. No entanto,
Nossa natureza pecaminosa tenta adquirir sexo fora das restrições do casamento, e nossa cultura pecaminosa tenta nos encorajar a fazer sexo fora das restrições do casamento. Portanto, seu corpo desejando sexo é normal, mas onde perdemos é quando saímos dos parâmetros que Deus claramente estabeleceu para nós. Os parâmetros de Deus são os seguintes: um homem e uma mulher casados em sagrado matrimônio é a carne, o corpo humano que se perde na tentativa de adquirir algo natural, mas através de meios profanos. Uma das muitas razões pelas quais Deus colocou esses parâmetros estritos para o sexo é por causa das consequências físicas e espirituais disso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17: Não sabeis-vos que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis o que se une a uma meretriz? Faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma carne só. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Se você está se unindo a essa pessoa no espírito, você está literalmente dizendo que no mundo espiritual nós somos uma só. Duas pessoas que estão envolvidas em fornicação e seu relacionamento é tão ruim e é tão negativo, e você se pergunta, por que eles simplesmente não seguem caminhos separados? Eles querem se separar, mas não podem. Eles sabem que não são bons um para o outro e querem ir embora, mas não podem. Sabem que o relacionamento deles não está indo a lugar nenhum e querem ir embora, mas não podem. Sabem que o relacionamento deles não é saudável e querem ir embora, mas não podem. Então, por que não é tão simples? Existe uma conexão entre os dois que transcende o físico, que transcende qualquer outro relacionamento platônico. Eles se uniram e eles se tornaram um só. Você entende que existe uma conexão entre eles, que transcende a natureza, que transcende até mesmo esse mundo? Aquele que se une a uma garota da vida é um corpo. De modo geral, se diz que eles serão uma carne. Em outras palavras, essas duas pessoas são casadas no mundo invisível. Existe um status de relacionamento chamado amigos com benefícios. O relacionamento de amigos com benefícios é aquele em que duas pessoas são fisicamente íntimas uma da outra, mas não estão comprometidas uma com a outra de forma alguma. Em um relacionamento de amigos com benefícios, dormem juntos, mas o relacionamento deles não é romântico, não é exclusivo e não tem amarras. Você já notou que todos os casais de amigos com benefícios, pelo menos um deles começa a se apegar a outra pessoa? Isso acontece toda vez que uma ou ambas as pessoas se apegam, e a razão para isso é que eles estão se unindo um ao outro. A fornicação constrói uma conexão espiritual entre as pessoas. Por que você acha que as separações são tão difíceis? Quando o relacionamento termina, você se sente tão perdido como se algo tivesse sido tirado de você. Mas a verdade é que algo foi tirado de você. Uma parte de você foi com aquela pessoa e uma parte de você está com aquela pessoa. Há pessoas que são casadas com alguém e ainda sentem falta do ex de mais de uma década atrás. Por que você acha que isso acontece? É porque eles se tornaram uma só carne. Você já ouviu que a linha do tempo cura tudo? Não, o tempo não conserta as coisas do espírito. Então 3, 4, 5 anos podem passar e você ainda está lutando com essa separação. Deus criou o sexo? Sim. Deus ama você? Sim, Ele ama. E por essa razão que Deus criou os parâmetros específicos para duas pessoas dormirem juntas. Deus se importa, e as leis de Deus existem para você seguir, para o seu próprio bem e para seu benefício. Deus sabe as consequências de pessoas que vivem uma vida promíscua, e repetidas vezes, em suas palavras, Ele nos adverte contra esse estilo de vida. Então, não há nada de errado em você querer sexo. No entanto, ele deve ser obtido através dos parâmetros estabelecidos por Deus. Galatas capítulo 5, versículo 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que Deus te abençoe. Amém.